Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria vamos dar sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na lição de hoje, lição 6, a promessa de cura divina. Textual: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos como aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. A manifestação da morte de Cristo é a remoção de toda maldade. Quando Cristo morre na cruz, ele paga a Deus a maldade do homem. Porque a maldade do homem aflige a Deus. Por isso que o sangue tinha que ir no Santíssimo, porque era ali aonde Deus estava. E vinha uma vez por ano, quando era o sacerdócio de Arão. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o seu sangue é derramado, ele anula todo o efeito do pecado. O profeta Isaías, profetizando, ele diz que vai vir o Messias. A função do Messias, para ser verdadeiro, é fazer milagre. Por isso que João Batista não fez nenhum milagre, para não confundir o povo de que ele era o Messias. Por isso está escrito assim na Bíblia. E João não fez nenhum milagre. Somente Jesus fazia milagre para revelar exatamente que ele era o verdadeiro Messias. Atenção! Jesus disse, se vocês não creem em mim, que eu vim em nome do meu Pai, vocês vão crer no anticristo. Porque ele vai vir no meu nome e vai fazer milagre. E vocês vão crer. Jesus está dizendo que o Messias, ele tem que fazer milagre. Até mesmo o Messias falso, para enganar o povo, ele vai fazer milagres e prodígios e maravilhas. Mas veja o que aconteceu aqui na profecia de Isaías 53, verso 4 do texto áureo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Enfermidade, doenças, dores, é exatamente a causa, a consequência do pecado. Se Jesus perdoa o pecado, salva o pecador, por que ele não pode curar doenças, repreender o mal, expulsar demônios? As pessoas é que limitam o poder de Deus. As pessoas não creem mais no poder do Senhor. Por isso que Jesus não fazia muitos milagres em determinada cidade, porque aquele povo não cria nele. Está escrito nos evangelhos que Jesus não fez muito mais milagre por falta de fé. Verdadeiramente, ele é o médico dos médicos. E não há enfermidade que ele não possa curar. Todo tipo de enfermidade o Senhor cura. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando ele diz é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para atender às necessidades do homem. O homem e as coisas criadas têm tempo antes, presente e futuro. O antes é o passado. O Senhor, nosso Deus, ele só vive no presente. A razão de que ele é o eu sou determina a sua existência, que ele é e não há outro. Quando diz a Bíblia que Moisés recebeu do Senhor o nome solucionador de todos os problemas, é esta a lição de hoje. Promessa de cura divina. Então o eu sou abarca também esta promessa de cura divina. Ele disse para Moisés, quando fosse resgatar o povo do Egito, diga que o meu nome é Eu Sou. O Eu Sou também foi utilizado por Jesus quando estava na terra. Quando ele disse várias vezes, eu sou a porta, eu sou a luz, e diante dos soldados que vieram prender lá no Getsêmani, ele disse, eu sou, diante da pergunta, a quem buscais? Queridos irmãos, nós estamos diante do eu sou, aquele que não tem passado e nem futuro, ele só é presente. Aquele que é
o médico dos médicos, pastor e bispo das nossas almas. No Salmo 23, diz que ele não falta. Glória a Deus. Então, vamos atender exatamente o que está escrito na nossa lição e nos tópicos. Leitura bíblica em classe diz assim, Isaías 53, quem deu crédito na nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor. Esta parte de Isaías 53, toda ela, será ministrada na nossa aula de número 2, aula extra. Nós vamos ver o Senhor como o braço do Senhor. O Senhor Jesus sendo o braço direito da mão de Deus. Ele sentou a mão direita de Deus. Quando diz, a quem se manifestou o braço do Senhor? Isso aqui é o Senhor Jesus. A quem se manifestou a encarnação do Senhor. Então, meus irmãos, veja Mateus 8 e Tiago capítulo 5. Essas são as leituras que nós vamos estudar no decorrer do tópico. Queridos irmãos, na introdução, diz assim, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. E esta obra efetiva por ele nos autoriza a clamar pela cura divina. Completa. E nós vamos ver que para ser curado por Jesus, tem diversas formas. O Senhor tem uma variedade de coisas que acontecem, por exemplo, ele pode curar sem a pessoa ter fé, ele pode curar quando a pessoa tem fé, ele pode fazer uma multiforme dentro do seu poder e manifestar. Ou com barro, ou sem barro, ou descendo escada, ou descendo o doente pelo telhado, ou dizendo uma palavra, ou tocando nas mãos, como ele fez com a sogra de Pedro e a febre o deixou. Então Jesus tem várias formas de curar. Ok? Estas são as maravilhas que o Senhor deu à igreja, os dons de curar, os dons de maravilha, de poder. Nesta lição veremos que o plano divino, o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim. A doença que ele mais curou foi cegueira. Presta atenção. Isso de todos os âmbitos, principalmente a espiritual. Segundo os Coríntios 4, verso 4, diz, o Deus do século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou é uma doença de nível espiritual que o diabo acomete. Para não compreender o Evangelho, a gloriosa das boas novas, então as pessoas não entendem plenamente. Precisa ser liberto dessa doença. E Jesus curou todos os oprimidos do diabo, tirando a cegueira para entendimento da glória de Deus. Todos os crentes hoje em Jesus estão curados dessa cegueira espiritual, ocasionado pelo maligno. É o véu que o Senhor tirou da nossa vista. Queridos irmãos, o Senhor Jesus, veja, curou também cegos de forma física. Em uma única passada, quando ele vai curar os cegos, veja lá em Jericó, cego, conhecido como filho de Timeu. A palavra filho é Bar. Timeu é o nome do pai. Então, o Bartimeu, que é o cego, filho de Timeu, foi curado por Jesus. Aí nós vamos revelar como foi essa cura dentro do aspecto das nossas aulas 1 e 2, as partes. Ok? Aula do YouTube e aula extra. Observando que Jesus ele cura um cego quando entra no caminho, ele cura um cego no final do caminho e cura 2 no meio do caminho. Então Jesus ele cura 4 cegos de uma vez só. Isso é registrado nos evangelhos, não é só em um evangelho, é nos 4 evangelhos. Aí você faz uma soma e faz uma história única de uma passada só de Jesus nos 4 evangelhos ali em Jericó. A promessa bíblica da cura divina, promessa messiânica, Isaías 53. E nós vamos estudar com todo temor a Deus o capítulo 55 na nossa aula extra. Agora vamos para o nosso comentário da lição de hoje, ok? Nós apenas fizemos uma introdução e nós vamos fazer agora o nosso comentário.
Amém? Queridos irmãos, estamos falando que Jesus é o mesmo ontem, poderoso, todo-poderoso. É o nosso Jeová Jireh, Jeová Samá, Nissi. Ele é o Deus que cura, é o Deus que traz providência, Jeová Jireh, e é o Deus Rafá, o Senhor que cura, ok? No capítulo 17 de Lucas, Jesus está curando os 10 leprosos. Os 10 leprosos são curados no momento em que eles vão ir levar a oferta para o templo. E eles são curados no momento em que obedecem o Senhor Jesus. Aleluia. Agora veja que a doença terrível é um leproso. Leproso, cai a venta, cai o nariz, melhor dizendo, cai a orelha, cai também dedos. É uma lepra que destrói os sensores do corpo inteiro. Então Jesus, quando cura, ele cura. E pronto, ponto final. Está curado. E voltou um para ser exatamente exemplo de exatamente agradecimento. Porque haverá uma obra completa. Não foram 10, porque só voltou um. Esse que voltou será salvo. Então a cura física não é a salvação para a eternidade. A cura física é para o tempo presente, momentâneo, enquanto vive. É livre-se das dores, é viver com Cristo, livre das dores. Porque Jesus, ele tem exatamente poder para nos livrar das dores. Lá no Provérbios capítulo 3, veja aí, é interessante essa parte aí. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 3, que diz assim, veja o versículo 1, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Amém? Então, observando aí que devemos nós ter a lei no coração. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Como acrescentar os anos de vida e ter dias aumentados e paz? Com a bênção de Deus. Se está doente, vai ser curado. Vai ter vida. E é em abundância. Porque, veja aí o versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas no teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e ele te endireitará as tuas veredas. Finalizando o verso 8. Olha aí. Isto será saúde. Isto será saúde. Isto será saúde para teu âmago e medula para os teus ossos. A palavra de Deus em si, guardada no coração, é um impacto poderoso para Deus fazer e curar todos os oprimidos da doença provocada nesse século. Seja de qual natureza for, espiritual, física, o Senhor faz o que Ele quer. Retira o mal e cura a doença. Retirando o mal. Queridos irmãos, observando que os 10 leprosos, só um voltou para agradecer, esse obteve uma cura completa. Porque a palavra cura quer dizer salvação também. Então o Senhor Jesus, ele cura, batiza, salva e leva para o céu. São 4 pilares da obra do ministério de Cristo. Amém? Agora, observando com a cura completa e o agradecimento que este leproso curado teve, foi salvo por Jesus, ele agradeceu e conforme o texto, glorificou o nome do Senhor. Então, o Senhor que começou a boa obra é o mesmo que vai terminar. Então, nós estamos servindo um Deus que é solucionador de problemas. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Então, agradeça quando você
ou alguém fizer algo bom para você, então você é um abençoado, mas precisa ser também uma bênção. Devemos amar a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, o bálsamo que cura as feridas do homem. Veja, os homens que estão à beira do caminho, minguando com doenças, à beira da morte, a palavra do Senhor é o bálsamo que cura as feridas. No livro dos Salmos, Deus é o cumpridor de profecias. Ele cumpre, o Senhor, as profecias enviando o Messias, o que cura, o que dá saúde. A cura, a saúde, a restauração, a salvação é mediante a obra vicária de Cristo. Quando Cristo morre na cruz, ele morre para salvar as pessoas e para abençoar a terra, retirando a si a maldição que está sobre ela. Nas pessoas, o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor batiza e o Senhor leva para o céu. Oh, aleluia! Glória a Deus. Veja o Senhor curando no Antigo Testamento. Veja aí, capítulo 20 de Gênesis, versículo 17. Deus curando um homem de esterilidade, isto é, que não tinha filhos, que não podia ter filhos. Veja Mateus 10, versículo 1. Os 12 discípulos recebendo a autoridade de Jesus para expulsar os espíritos imundos, para curar toda sorte de enfermidade e de doenças. Isaías 6, versículo 10 em diante, mostra que aquele que se converte, ele é curado. Aqui é sinônimo de salvação também. Os dons de curar são operados por todos os crentes. Isaías 38, versículo 1. A enfermidade, seja ela mortal, ela é curada pelo poder do nome do Senhor. Veja Deus curando um homem chamado Ezequias. Ele recebeu o favor de Deus favoravelmente, aumentando o Senhor os dias, os anos de vida dele. Foi exatamente 15 anos de vida a mais. Então, o Senhor, no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, diz o seguinte: o braço do Senhor que não está encolhido é o que cura, é o mesmo que tirou o povo de Israel do deserto. Quando nós falamos do braço do Senhor, estamos falando de poder, de autoridade, do nome do Senhor Jesus contra o mal e seja qualquer tipo de enfermidade. A quem foi revelado o braço do Senhor? Então, a profecia da encarnação de Jesus para se compadecer dos homens na terra. Jesus no céu, espírito. Jesus na terra, espírito e carne. Então, Deus se fazendo carne, para que Deus se compadecesse da carne, do homem pecador, que vinha doença, dor, enfermidade. Então o Senhor sentiu na sua carne tudo que o homem sente. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Por isso que ele se fez maldição por nós, porque era nós que era para estar na cruz, mas ele tomou o nosso lugar e ele levou as consequências. Quando ele nos salva, as consequências ele também leva. Glória a Deus. Então seja curado agora em nome de Jesus. Aleluia. Jesus encarnado para se compadecer. Nenhum anjo tinha poder de se compadecer. Deus quis enviar um anjo quando Moisés estava com o povo. Moisés rejeitou, porque Moisés sabia que o anjo mataria o povo na hora que eles pecassem. E Moisés pedia que Deus fosse misericordioso e tivesse paciência e que não mandasse o anjo, porque não ia ficar ninguém. Então o anjo não tem como se compadecer. Agora, o Senhor que tomou forma humana, ele passou a ser o nosso sumo sacerdote, para poder sentir na sua carne, na sua pele, exatamente o que sentimos. E assim,
nós temos um sumo sacerdote que não é anjo, mas que é homem, diz o escritor aos Hebreus, que pode interceder, estar no meu lugar para me salvar, para me perdoar, para me dar saúde. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, como um trabalhador, veja, na carpintaria do Pai adotivo em Nazaré. Jamais chamaria a atenção dos poderosos. Veja, nele não havia nenhuma beleza que eu pudesse chamar atenção. Por isso que os poderosos líderes políticos religiosos o desprezaram. Jesus, como filho de um carpinteiro, experiente nos trabalhos, foi um servo comum. O Cordeiro de Deus foi apresentado na cruz para fazer expiação em favor dos homens. Ele tomou sobre si as consequências do pecado, as enfermidades, as dores, a causa levou. Então, quando ele nos perdoa, ele também leva nossas enfermidades. Então, é preciso nós pedirmos misericórdia e compaixão. A causa, veja, da morte de Jesus foi os nossos pecados. Por isso ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, isto é, nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que castigo é esse que nos traz a paz? Lembra de Adão? O castigo era a morte. Veio sobre o homem chamado Adão. Então, esse castigo, que é a morte que estava sobre Adão e todos nós, o Senhor tomou sobre ele. Esse castigo sobre Jesus foi convertido em paz. Então, o crente não está debaixo de Adão porque tem morte, mas ele está na retaguarda de Jesus porque tem paz. E aquele que tem paz tem salvação, porque a paz de Deus é o juiz de Deus para nos salvar. Se nós temos paz, nós não temos culpa. E se nós temos paz, nós não temos culpa. Mas se não temos paz, a culpa permanece. Então, a paz de Deus é o juiz de Deus que nos declara justificados. Aleluia. Glória a Deus. Amém? O castigo que nos traz a paz era o mesmo castigo que estava sobre Adão, mas com a intervenção do Cordeiro que estava na cruz, sendo castigado, pagou com a sua vida, trazendo paz do reino para a nossa vida, levando também as consequências dos nossos pecados, dor, doenças e enfermidade. Então precisamos nós entendermos que somos servos do Senhor e precisamos estar ligados com Deus. Esta ligação com Deus é feita pela oração, a comunhão. Nesta oração é aonde Deus se move, é aonde Deus mostra exatamente que está à disposição daqueles que o buscam, o verdadeiro adorador. E neste nome está a solução para todos os problemas. O nome de Deus específico que ele mais ama é o mesmo que ele disse para Moisés e foi utilizado por Jesus. Eu sou. Isso significa que ele está no presente e todas as coisas têm passados que ele criou, presente e futuro. Mas quando Deus chama Moisés, diz o seguinte: meu nome é Eu Sou. Entre vários nomes que eu tenho, mesmo aquele que diz que eu curo, que eu saro, que eu tenho providência, eu tenho um nome importantíssimo: Eu Sou. Neste nome Eu Sou, está todos os outros que abarca neste nome. Por exemplo, se o Senhor sara, ele é o Eu Sou, aquele que providencia a cura. Nós temos os médicos que também faz a sua parte até certo ponto, até aonde dá. Mas o Senhor vai além da medicina. O Senhor cura e não deixa cicatrizes, não deixa marcas. Este Deus está
descrito no Salmo 77, aonde nós o achamos no santuário. As suas pegadas estão no mar. Isto quer dizer que o Senhor não deixa exatamente cicatrizes, não deixa pegadas. O Senhor opera sem deixar sinais. Quando Deus chamou Moisés, ele disse o seguinte: meu nome é Eu Sou. Mas o nome dele também é Jireh, é Samar. Então, todos os nomes de Deus são exclusivos na área que ele trabalha. Por exemplo, o nome Jeová Rafá é o nome que ele atua em cura, o Deus que cura. Mas o nome Eu Sou é o nome excelentíssimo de Deus. É o nome que ele mais gosta de ser chamado. O nome que ele mais ama. Ele disse para Moisés: vai e fala que Eu Sou te enviou. Aleluia. O Eu Sou é o nome que abarca todas as nossas necessidades. O nome Eu Sou, se você tem problema, seja na área de enfermidades ou doença, ele é o médico. Ele é quem cura. Se o problema for sentimental, ele é a solução. O Eu Sou é o nome solucionador das coisas do nosso Deus. Jesus disse: Eu sou, no Novo Testamento. E disse também: em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. No aspecto da eternidade, Deus sempre está no presente. Imagine no aspecto físico. O Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor cura todos os oprimidos do diabo. Preste atenção. O crente na terra pode estar doente, mas não é doente, porque ele tem um Deus solucionador de problemas. Amém? Isto significa que o Senhor Jesus fez na terra, curando todo tipo de enfermidades e doenças. Ele estava antecipando o que as profecias diria ou dizia a respeito do reino futuro de Deus. Por exemplo, o reino milenial é lá na frente. Mas quando Jesus chegou na terra, ele disse: o meu reino é chegado. Presta atenção, o profeta chamado, aquele do deserto, João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Isso significa que, aonde Jesus está, o reino é presente. Então, se tem o reino presente, então ele cura. Amém? Então estamos vivendo esta glória hoje, porque o reino é presente, o reino é chegado. A agência de Deus do reino está na terra. A igreja recebeu poder sobre os demônios, sobre as enfermidades. Então, creia que o reino de Deus está aqui conosco. Aquilo que ele ia fazer lá na frente, curando os enfermos, coxos, cegos, se ele está presente, faz da mesma forma. Amém? Estou convosco todos os dias. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, estou no meio. Então, ele é presente. Hoje temos a plenitude do Espírito, que veio sido derramado nos dias de Pentecostes. Na plenitude do Espírito, todo crente é cheio. No Antigo Testamento, veja, Moisés tinha uma porção do Espírito que deu para 70. Então, uma porção dá para 70. Veja que Elias deu a porção dobrada do Espírito a Eliseu. Significando, se uma porção dá para 70, então já temos 140. Veja aí. Se uma porção que estava em Moisés foi para 70 homens, a porção dobrada de Eliseu seria para 140, que é o dobro de 70. Ok? Então, 140 manifestações espirituais no povo. Se 70 homens profetizaram, cada um que tinha porção, então 140, que é o dobro, que é a porção dobrada de Eliseu, ele fez só 10% disso aqui. Ele só fez 14 milagres. Está registrado. Veja que Elias, ele fez o quê? 7. A porção dobrada, 10% de 140, que é o dobro de 70, vindo de Moisés.
Veja aqui, usado 10% de 140, 14 vezes. E Elias fez 7 milagres. Eliseu, 14 milagres. Isso aqui você vai estudando com calma para encaixar e entender o que é esta matemática para entender, ok? Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, na nossa aula que vamos fazer agora, vamos enviar para você somente no celular, ok? Anota aí o nosso celular, o zap 85991 28 12 60, ok? Entra aqui, vamos enviar a segunda parte dessa aula. Na segunda parte da aula, nós vamos falar sobre Isaías 53. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia nenhuma boa aparência nele para que eu desejasse. Jesus era um homem feio, ele tinha características judaicas. Então vamos estudar essa parte de Isaías, mostrando que Jesus não nasceu para casar, por isso que ele tem uma esposa chamada igreja, e ele não pode ser bígamo, e nem trígamo, e nem polígamo. Então, Isaías 53, na nossa aula extra. Quer estudar conosco? Entre aqui, ó, 85 DDD 991 28 12 60. A segunda parte, somente no zap. Peça a sua parte e vamos estudar juntos. Amém.